Bom dia, povo. Bom dia. Nossa senhora. Tô dormindo ainda, velho. Vamos lá, abrir um material aí na hipérbole. Vamos finalizar os exercícios de hipérbole. Página 148, tá? Cadê a animação desse povo? Esse povo. Ativa a câmera aí, gente. Calma, tô pegando o livro. Beleza. Gabriel entrou, ó. Não aguenta esse negócio de entrar adiantado, Gabriel? E aí, professor? Bom dia, tudo bem? dia. Como é que vocês passaram semana passada? Bem. Bem? Bom. Sei lá. Professor, quando você for enviar o link, tem como você enviar com o ID e a senha também para entrar? Porque eu entro por outro aparelho, daí fica meio complicado. Uai, não era para ter senha não, Pedro, no link que eu enviei. Não, tipo, mesmo sem senha, quando você entra pelo ID reunião, tem uma senha. Se você clicar, tá ali embaixo. Ela é 975071. Uhum. Eu envio, é porque eu imaginei que, enfim, eu pensei que pelo link que eu enviasse, vocês não precisassem dela, entendeu? Por isso que eu envio só aquele link mais resumido lá. Na próxima eu envio. Não precisa não, professor, mas é porque eu entro por outro dispositivo, daí não dá para eu clicar no link, né? E até copiar ele tudo, perde muito tempo. Entendi. Eu também tenho esse problema, Pedro. Tem que achar o código, pedir você me mandar print para me colocar. Então, por curiosidade, vocês entram por onde, Pedro? Eu tô entrando por um tablet agora. Geralmente eu uso o computador, mas é porque, tipo, sei lá, cara, fica meio chato ficar sentado na cadeira. Eu já sento lá o dia inteiro, daí pra fazer dever mesmo e tal, eu uso a minha cama de escritório. Eu tô usando outro celular para não gastar a bateria do meu. Entendi. Então, Beleza. e aí o celular é livre, caso eu precise tirar foto de atividade ou coisa do tipo, entendeu? Entendi. Muito bom. O Elvio entrou com a sua foto exuberante. Aí, se eu puder aceitar aí. Aceitar o outro, Pedro, que não tem nenhuma pendência Tá de... conectando. Ah, tá. Beleza. Aí, conectou. É esse o Willy aí? Tanto é que tá agora. Calma aí. Pronto. Então vamos lá, gente. Antes de começar o conteúdo, gostaria de conversar com vocês sobre alguma atividade que a gente pudesse exercer extra sala, né? Aquela atividade que vocês desenvolveram com outros professores em outros meses. Abril é o mês da minha responsabilidade, querendo ou não, a gente perdeu um pouco aí nesse sentido, porque a gente não conseguiu ter proximidade, né, para discutir assuntos da sociedade. Como é que é, Pedro? Roberto, a Carol falou se vai ter prova da sua matéria? É para ter, quero alinhar com ela para ver como que vai ficar, porque vocês estão tendo atividades, vocês estão tendo provas de outras disciplinas essa semana já, certo? Semana que vem. Não, só semana que vem de inglês.
Só semana que vem? Vou alinhar com ela, acredito que a nossa época para semana que vem também. Quero ver como que ela Não, pensou. Pô, já? mas já? O que que Tem que ser tem? semana depois da que vem. Hã? Tem que ser semana depois da que vem. Semana depois da que vem. Vou lembrar disso. Gente, o que eu defini com a turma do terceiro ano, né? Para a gente doar máscaras, mas assim, queria que ficasse aberto para vocês aí, se vocês têm alguma sugestão. Queria até aproveitar que a maioria acredito que esteja aqui. Falta alguém? Deixa eu ver. Faltando alguém. Quem está faltando, gente? Eu sou o Paulo Ricardo. O Paulo está faltando. O Luan está ali. Acho que é o Paulo, né? O Gabriel está ali. Acho que é o Paulo que está faltando. Depois eu vejo com ele. Mas aí, vocês têm alguma Professor, sugestão? O que vocês pensaram? Ou vocês não pensaram? professor, Oi. então, a gente tem que colocar alguns pontos em destaque, assim, pra gente colocar pra dar certo, né? A primeira coisa é que, tipo, estando em corona, a gente não pode sair muito, então tá dispensado a gente tipo, sair na rua e tal, coisas desse tipo. Segundo ponto, estando com corona, boa parte dos nossos pais, eu imagino, não tá exercendo as atividades naturalmente, como antes, ou se tá, não tá no mesmo rendimento, provavelmente não tá ganhando a Meu mesma tá até quantidade que demais. ganhava antes. Então, fica até complicado pra gente também contribuir com uma parcela grande de dinheiro. Porém, se a gente for levar em consideração que com essa crise está afetando não só a gente, como pessoas que antes já não recebiam tanto, é interessante a gente continuar nosso projeto que a gente já estava antes do Coração Solidário e tal, da gente doar alimento. Mas aí tem que ver como que a gente vai fazer, porque a gente já não pode mais entregar, então a gente teria que entregar em lugares, provavelmente com a secretaria de algum lugar, para eles distribuírem eles mesmos, né, que eles já têm os próprios cuidados, já vão em lugares assim, e eles já têm os materiais, tipo, eles vão de máscara, luva, provavelmente, e isso já seria, tipo, de grande ajuda, entendeu? Mas a gente também tem que racionar isso, porque não fica fácil, acho que, acredito, falando para todo mundo, contribuir com uma grande quantidade de dinheiro, pelo menos por enquanto, entende? Tá complicado para geral. Quando eu alinhei com os meninos, a gente entrou nesse ponto também. Alguns conseguem produzir as máscaras, então, assim, a gente definiu um número de 10 máscaras por pessoa, porque, assim, ia ficar um custo aí de R$ 1, R$ 1,50 cada máscara, para algumas pessoas que conseguem produzir em casa. Outros que não conseguiram produzir em casa conseguiram comprar por R$ 3. A ideia minha, né, a ideia original, era que vocês desenvolvessem alguma atividade, não no sentido de sair de casa, mas, sei lá, às vezes a mãe consegue produzir máscara, ou a mãe não consegue produzir máscara, mas vocês mesmos conseguem produzir alguma coisa, um alimento, um lanche, entendeu? Uma própria doação de alimento. Então, eu não queria deixar restrito, mas realmente não quero que vocês saiam de casa. E o que eu pensei originalmente era eu passar na porta da casa de vocês, sei lá, vocês deixavam aí na porta da casa de vocês algum alimento, as máscaras em si, eu pegaria e entregaria em alguma secretaria, alguma coisa nesse sentido mesmo. Vou Tem fazer pão de queijo e alguns, tem café para alguns, você. como é que é, Pedro? Vou fazer pão de queijo e café para você. Pão de queijo e café, o que eu penso muito É, assim é no pessoal mais vulnerável mesmo, sabe? Por exemplo, o pessoal da limpeza da cidade. A prefeitura tem as máscaras, mas e eles mesmo, na casa deles, sabe? Como é que tá a situação? Querendo ou não, principalmente o pessoal que varre a rua, sabe? O pessoal que vai no caminhão, querendo ou não, eles recebem mais, tem uma estrutura melhor. Mas o pessoal que varre a rua, de uma certa forma, recebe pouco e é uma galera bem vulnerável. Então, queria pensar, jogar aí a ideia para vocês. E aí vocês amadurecem ela, falam, eu gostaria de entrar com máscara, é mais fácil aqui para mim. Não, eu tenho condições de entrar com Máscara, alimento. pelo menos, é mais barato que o álcool em gel. Alimento é mais barato. Quando vocês organizaram as Máscara, não, cestas, a máscara é. eu acho que a máscara é mais barato também. Eu acho que a máscara é Uhum. mais barato. Por isso que eu pensei nela, sabe? Porque, por exemplo, sei então, lá, a minha mãe tem condições de costurar uma máscara, ela consegue fazer. Eu não sei como é que é aí na casa de vocês, com os parentes de vocês, tudo Mas o mais. negócio é que o projeto tem que ser com a gente, né? Não tem que ser, tipo, as nossas mães que faz, etc. A ideia é vocês se envolverem, por exemplo. Eu queria que vocês, sei lá, gravassem um vídeo de você lá costurando uma máscara, sabe?
Não, sem vídeo. Como é que é, Gabriel? Vídeo não. Ah, vídeo não? Pode ser uma foto, Gabriel, não tem problema. A minha ideia era essa mesmo, assim, sabe? A mãe de vocês ou qualquer pessoa ensinando vocês, vocês iam lá produzindo, fazendo alguma coisa. Às vezes o Pedro falou mais por brincadeira sobre o pão de queijo, mas, sei lá, é o Pedro mesmo que vai colocar a mão na massa, fazer o pão de queijo e tudo mais, né? Algumas Não, mas o pessoas... pão de queijo era pra você vir buscar o negócio Ah, mesmo, aí era pra você entendi. parar e comer. Entendi. Exato. Então, assim, minha intenção é que vocês coloquem a mão na massa, sem ter que sair de casa. Agora, eu não posso restringir, porque depende muito de cada um, né? Tem pessoas que vão ter condições aí de produzir a massa e tem gente que não. Dos alunos, por exemplo, teve um aluno que não foi ele que produziu a máscara, mas foi a avó dele. E aí ele já tem um contato com a avó de todo jeito e tudo mais, então para ele foi mais tranquilo, ele ficou lá junto, enfim. Então, queria que vocês A gente pensassem podia nisso. fazer assim, tipo, quem não tivesse condição de fazer a máscara, fazer um cartãozinho, uma coisa pra entregar junto. Vamos pensar, vamos fazer alguma coisa bacana aí, fazer alguma coisa bem feitinha. E é legal que Cartão vocês vai vão salvar lembrar a disso na vida, né, frente, é André? importante. Como que é, Oi? Letícia? Cartão, acho que a gente nem que compre máscara já tá ajudando, mesmo se não for a gente fazendo. Gente, assim, eu tava pensando, acho que esse é o momento da gente economizar dinheiro. Porque se o AI-5 A for gente vai aprovado estar pelo ajudando Bolsonaro, os nós outros somos de estudantes e casa a sem gente tem que comprar ganhar arma pra pouco. gente ir pro Planalto. Entendeu? Tem que ir Oh, pra meu guerra. Deus. Pensei que ia sair alguma coisa, realmente. Tem que fugir do país. Não entendi, Somos Gabriel. os estudantes, professor. Fugir do país. Fugir do país, entendi. Não, gente, realmente, Gabriel, vamos amadurecer essa ideia. Pensem aí, eu não quero restringir isso para vocês, eu queria até que fossem ideias de vocês mesmos, que vocês amadurecessem. Eu só trouxe aí uma sugestão, porque foi esse ponto que a gente chegou lá no terceiro ano, e aí o pessoal realmente escolheu isso, e a gente pensou junto em um número de máscaras para ficar realmente barato, para não ficar forçado para ninguém. Tem gente que já tinha o pano em casa lá, em retalhos, então, assim, ficou quase que custo zero mesmo. A minha ideia não é fazer vocês gastarem dinheiro, a minha ideia era ver vocês envolvidos em alguma ação social, alguma ação que ajudasse as pessoas que não conseguiram, tiveram que continuar saindo de casa, né? O pessoal que está mais exposto, ou um pessoal de mais vulnerabilidade social. Então, a minha ideia era se envolver com eles dessa forma, mas totalmente à distância, não quero que vocês saiam de casa. Se tiver que comprar material, coisa nesse sentido, a gente repensa, não sei. Depois professor, vocês tragam para mim uma sugestão ainda, vamos amadurecer durante essa semana mesmo. Vocês não definiram representante de turma, mas quem que poderia ficar aí em contato com vocês, me repassar o que vocês Não é a decidiram? Andressa que é hein, Roberto? representante. A Andressa, que está como representante. Andressa, centraliza aí as ideias de vocês, organiza entre vocês e me repassa no WhatsApp, por favor. Porque às vezes é meio difícil de acompanhar Roberto, aquele grupo lá de vocês. Vocês significa conversam Andressa muitas e vezes, Letícia. Ô, tá? Roberto, Oi, pode falar. então, tem um negócio que tá rolando muito ultimamente, que assim, tá todo mundo avisando, todo mundo falando geral, né, sobre, você não deve sair de casa e tal, coisa do tipo, mas tá rolando uns negócios, assim, que até virou meme na internet, que é um bando de avô, tá ligado, ou pai e tal, pessoas mais velhinhas, fugindo de casa. E aí tem uma galera fazendo uma campanha em Goiânia, eu não sei se você viu, assim, é até engraçado falar, né? Que é um caminhão que tá passando e pegando o velho na rua e deixando em casa. Aí o caminhão passa com um negócio de som, o nome é Caminhão Cata Velho. Mano, é muito maravilhoso. Eu tava pensando se a gente não podia fazer tipo uma espécie de vídeo, saca? Que nem o que o Elvio fez. Ele fez um vídeo com as meninas e tal. E aí a gente pega e faz um vídeo, tá ligado? Tipo, daquele de um passando pro outro um pano, alguma coisa, e falando alguma coisa. Aí cada um, tipo, faz uma fala, tá ligado? Faz uma fala geral. Cada um fala uma coisa e entrega o vídeo pra você. É um bom projeto e a gente compartilha em rede social, Você se vai precisar disso. editar? Eu edito, eu tenho um editor profissional. Então eu concordo, porque eu não vou editar isso, não. Mó preguiça. Não, eu tenho editor, moço. Eu sei editar, porra. Não, eu gosto Relaxa. da ideia, bora fazer. Compartilhar nos dons artísticos.
Eu acho interessante isso aí, esse registro, mas vamos combinar isso aí com alguma ação prática mesmo, tá? Assim, alguma coisa, isso com a máscara ou isso com o alimento, assim, as duas coisas, tá? Mas aí ninguém vai Eu animar a prefiro fazer, máscara né, do que professor? alimento. É porque eu falo assim, Pedro, tem que ser alguma coisa assim realmente palpável, sabe? Alguma coisa que a gente A consiga gente não pode palpar, amigo. Se a gente palpar, a gente morre. medir o resultado, assim, sabe? Eu acho interessante, eu acho importantíssimo o vídeo, eu acho que é uma campanha de conscientização legal, muito bom. Gente, se a Mas máscara vamos for pensar R$ 3, como é que é e a antes. gente comprar, se a máscara for R$ 3, a gente comprar 10, a gente vai gastar só R$ 30. A gente gasta R$ 30 em média por dia, gastando com besteira, que você compra Eu você é não. louco. Tá doido? Você tem R$ 30 por Gente, dia? gente, amadurece a ideia entre vocês. Pedro, se, não sei, talvez, vamos pensar sobre o vídeo, então, pode fazer, não tem problema. Mas a minha intenção original era que vocês conseguissem colocar alguma coisa em prática. Não sei. Não quero também afetar o fator financeiro aí de vocês em hipótese alguma. Então, é bem individual, vocês podem se Eu não organizar, afeto. falar assim, eu quero fazer isso, eu gostaria de fazer isso, e aí a gente registra, cada um faz o que puder, a gente junta tudo, e aí a gente realiza a campanha, tá? Depois, quando a gente voltar às aulas presenciais, a gente repensa, vai em alguns locais que a gente puder visitar, mas por enquanto vamos fazer assim. Pedro está com a ideia do vídeo, acho muito bacana a conscientização, mas talvez alguém queira doar um alimento, alguém queira doar uma máscara, aí combina entre vocês, repassa para a Andressa o que cada um gostaria de fazer. Se, por exemplo, o vídeo seria legal se todos se envolvessem, né? A ideia original do Pedro é essa, todo mundo envolvido. Então vamos pensar. Hoje eu reservei aqui, eu me organizei para a gente finalizar aquele exercício, né? Eu quero voltar um pouquinho naquele exercício que a gente resolveu de hipérbole, a gente estava desenvolvendo ela ainda, na verdade. E aí eu gostaria então que vocês fossem lá na página do 148, que é onde está esse exercício. Página 148, número 1, né? A gente já tinha discutido o número 2 e depois a gente voltou na número 1. Hoje a gente vai finalizar a número 1, fazer a 4, e aí a gente vai resolver a número 1 e a número 5 de parábolas. E aí a gente vai finalizar esse assunto e até gostaria de saber se vocês tentaram resolver em casa, se tem alguma dúvida, né? Eu acho importante vocês praticarem também. Não sei como é que vocês estão aí em Eu fui relação. lá para buscar meu livro e a escola estava fechada. Nossa, Ana, você não combinou com a Carol antes, assim, não deixou Não, mas é avisar? porque a escola é para ficar aberta até 1 hora, né? Aí eu fui lá antes da 1 hora, tá faltando tipo assim uns 20 minutos e ela tava fechada. Entendi. Não, mas eu vou Aí lá compartilhar a fui eu. tela aqui. Vou compartilhar a tela com vocês, tá? Tá, Vocês obrigada. assistiram os vídeos? Vocês conseguiram acessar, pelo menos, o link dos vídeos? Eu mandei pra eles. Agora, se acessou, é outra história, né, Andressa? Então tá, gente, eu vou compartilhar a tela aqui, ó, para quem está sem o material, tá? É a número 1, e eu gostaria que vocês me avisassem quando carregasse aí para vocês, tá? Acredito que já tenha carregado, apareceu aqui no meu celular para mim. Uhum. Certo? Deixa eu ver aqui, alguém mandou alguma mensagem aí no chat? Luan, Deixa eu ver aqui, Luan. Perguntando qual que é o livro. Qual que é o livro? Livro 10, né? Livro 10. É o livro 10, Luan. Livro 10, número 1. Estou lá em hipérbole, tá? Hipérbole, a número 1, a gente já tinha iniciado a resolução dela. Vocês estão com o material aí, gente? Ativa a câmera para eu tirar um print aqui, por favor. Deixa eu ver quem está acordado. ai, calma. Calma aí que eu não estou bem vestido. Veste aí, então. Eu vou Valeu. colocar uma camisa da escola porque eu sou um aluno exemplar. Está de uniforme, ô Pedro? Vocês têm as camisetas de vocês que vocês fazem entre vocês combinam de produzir, mano? Ou não? Oi? Vocês fazem Eu camisetas tenho de esse vocês? talento, não. Tem esse talento A gente não, faz o El? quê? Que? Como é, professor? Camiseta de vocês mesmo.
Ah, não, eu tava pensando Vai sem também, mas querer, sei foi lá, atrás de não. mim. Não, Não. dessa parte aí eu usufruo do capitalismo e compro mesmo. Entendi, Eu Léo. tenho, Entendi. eu tenho É, estampas pra fazer, mas nunca fiz. Sempre tive interesse. entendi. E essa foto Luan, Pedro, que vocês Peraí, estão fazendo tô aí? indo, professor. Tô indo, calma. Ah, pronto. Calma, professor. Mas tá com Tem, mercenários. tem, Desliga o som seu, senão vai ficar dando. Não, tem essas duas Ana Claras. Agora já ativou os dois tons, agora ficou bom. Quarentena, gente. é pra vocês escutarem melhor. Nossa, bom dia, Ana Beatriz. Olha o Pedro. Luan, só falta você, Luan. Tá com problema aí, né? Tem problema. Vou tirar um print então, tá? Ó, vou deixar vocês arrumarem o cabelo aí. O povo tá arrumando o cabelo. Pedro tá com a mão na câmera. Ó, 1, 2, 3. Foi. Vamos ver como é que ficou? O registro dessa maravilha? Vamos ver. Vamos ver. Gente, então vamos continuar o exercício. Eu já tinha iniciado ele. Vocês conseguiram aí encontrar o material de vocês, onde a gente começou esse exercício da resolução da página 148, exercício número 1? Vocês conseguiram encontrar aí? A gente tinha o seguinte: um aluno desenhou em um plano cartesiano duas cônicas, elipse ou hipérbole. Uma de excentricidade 0,8 e outra de excentricidade 2,4. Eu quero que vocês anotem uma dica aí, pessoal. Anota aí, por favor, uma dica. A excentricidade da hipérbole é sempre maior do que 1. Anota essa dica aí que ela vai ser útil para vocês. Certo? Então, ó, só de ler, então, a gente já saberia que o 0,8 não poderia ser a hipérbole. Então, como é elipse ou hipérbole, essa é uma elipse. Okay? Por que a excentricidade de uma hipérbole é maior do que 1, gente? Quem arrisca? Por que a excentricidade de uma hipérbole vai ser sempre maior do que 1? Eu dei essa informação para vocês. Mas por que ela é verdadeira? Para eu entender isso, primeiro eu tenho que lembrar o que é excentricidade, né? Mas tudo bem. O que é excentricidade? Vamos lembrar. Excentricidade é o F dividido pelo A. F é a distância do centro ao foco e A é a distância do centro ao vértice. E a gente agora tem aí a hipérbole como se fosse duas parábolas. Porque o F é sempre maior. Vai ser sempre maior, porque a distância entre os focos é sempre maior do que a distância entre os vértices na hipérbole. Então, a excentricidade tem que ser maior do que 1. Certo? Uhum. Se essa cônica ou a elipse ou a hipérbole, a gente sabe que a hipérbole é maior do que 1, então a gente sabe que a de excentricidade 0,8 só pode ser uma elipse. E por que no caso aí, esse de 2,4 não poderia ser a elipse? Não poderia ser uma elipse, ou seja, por que eu não poderia ter duas elipses? Quem arrisca? Como é? Por que essa cônica de excentricidade 2,4 é uma elipse e não poderia ser uma hipérbole? Desculpa, contrário, né? Eu já sei que a de 0,8 é uma elipse, certo? Por que a de 2,4 não pode ser uma elipse também? Então, Por causa dos pontos que tá? Por causa... se os sinais são Pra iguais, coordenar. ela é elipse. Se os sinais são iguais, ela é uma elipse. Mas, no caso, você leu lá na alternativa 8, Pedro? Sim, é isso Pois daí. é, Porque, isso, mas ele deu uma afirmação lá, na verdade, ele colocou uma frase que a gente não sabe ainda se ela é verdadeira ou se ela é falsa, né? A gente vai marcar isso, certo? E Andressa, a sua pergunta é por causa dos pontos, né? Está relacionado também, foi uma
boa observação também. Mas a gente vamos resgatar, então, o que é uma excentricidade de novo. A excentricidade é a distância entre os vértices maiores, né? Numa elipse, por exemplo, os vértices mais distantes, dividido, né? É o C, no caso a gente chama de F, né? Que é a distância entre os focos. Alguns livros, gente, eu queria que vocês anotassem aí. Alguns livros chamam a distância do centro ao foco de letra C. Nosso livro chamou de letra F, mas alguns livros, na internet, quando vocês forem estudar, talvez eles chamem de letra C, porque é letra A, letra B e letra C. No nosso livro é letra A, letra B e letra F. F de foco. Alguns livros chamam o C de foco, só para seguir a ordem alfabética. Então, quando eu estudei, por exemplo, a distância entre os focos era a letra C, tá? Então, às vezes eu acabo falando C aí, mas no nosso caso é F. Então, Andressa, está relacionado com o que você disse também, a gente poderia seguir um outro raciocínio. Qual seria o outro raciocínio? Se a excentricidade é a distância entre os focos, né, ou a distância do centro ao foco, dividido pela distância do centro ao vértice mais distante, que é a letra A, em uma hipérbole, por exemplo, eu tenho o foco mais distante do que o vértice. Em uma elipse é o contrário. Vocês lembram dessa definição? Eu vou até compartilhar com vocês. Qual que é a diferença aqui para a hipérbole, né? A hipérbole, então, eu tenho duas parábolas opostas umas às outras, então o foco fica sendo a maior distância possível dentro aí dessa análise que a gente faz. E os vértices eles ficam mais próximos do que o foco, né? Porque como elas ficam de costas uma para a outra, elas ficam mais distantes no foco do que no vértice. Então, se eu pego a distância que a gente chama aí de F e divido pela distância que eu chamo de A, o meu F vai ser sempre maior do que o A na hipérbole. Anota isso aí, por favor. Na hipérbole, o F é sempre maior do que o A. Na elipse, o A é sempre maior do que a hipérbole. Esse exercício ele veio aí para a gente resgatar alguns conceitos. Então é importante vocês anotarem. Na hipérbole, o F é maior que A? Olha aqui, ó, na hipérbole, isso está aparecendo aí no terceiro caso, ó, para ter uma demonstração, o F é maior do que o A, tá vendo? O F é a distância do centro ao foco e o A é a distância do centro ao vértice. Então, em hipérbole, o F vai ser sempre maior do que o A. Em elipse, é exatamente o contrário. O A é sempre maior do que o F. Fechou? Uhum. Só por isso aí a gente consegue tomar algumas conclusões aí nesse exercício. Então, vamos lá. Vamos continuar a leitura. Aí, tendo ambas como foco o par de pontos menos 12, 0 e 12, 0, assinale o que for correto. Aí ele traz aí as alternativas, né? Poderia ser verdadeiro ou falso. E aí eu preciso dar um resultado circulando essas alternativas e depois dando o resultado da soma. Tem que tomar cuidado com isso, tá, gente? Alguns vestibulares, eles pedem para vocês colocarem a resposta como a soma desses números aqui, ó. Nesse caso aqui ficaria 16 mais 8 mais 4 mais 2, tá? Vocês vão ver isso aí algumas vezes no material de vocês. Vamos lá? Vocês conseguiram pegar o material da hipérbole, certo? Quem não está com o livro, tira o print da tela, porque eu vou passar aqui para a folha, para a gente resgatar o que a gente já tinha desenvolvido na semana passada, tá? Aliás, na aula passada, né? Pega aí, por favor. Eu vou tirar da tela. Posso tirar? Pode. Posso? Então tá bom. Então vou tirar. Uhum. Por quê? Porque agora eu quero que vocês foquem no vídeo do papel, né? E aí, encontrem o vídeo do papel, por favor. A gente já tinha rascunhado boa parte mesmo, dessa questão aí. Ó, o que a gente já tinha feito? A gente já tinha feito o seguinte. A gente tinha chamado a figura
de excentricidade 0,8 de figura 1. E a figura de excentricidade 2,4 a gente tinha chamado de figura 2. E aí a gente fez a continha. Excentricidade é o F sobre A. A gente desenvolveu a equação da hipérbole. Ela é um pouquinho diferente da equação da elipse. Tem que tomar cuidado com isso, Roberto, né? mas eu acho que a gente terminou esse exercício. A gente tinha feito ele assim, bem rápido, sabe, Andressa? E tinha faltado para a gente marcar ali, ó, as duas últimas alternativas, a gente leu bem por cima, sabe? Eu fiquei um pouco com receio de não terem pegado toda a ideia do exercício, sabe? Inclusive, esses pontos que a gente colocou como observação hoje, a gente não tinha discutido na aula passada. Então, assim, eu vou ser bem objetivo, vou passar aqui agora, a partir de agora eu vou ser bem direto, mas eu preciso que o pessoal aí, principalmente os que ficaram com dúvidas, me pergunte, porque eu não senti que a absorção do conteúdo desse exercício aí foi completa, tá? Mas realmente, a gente já tinha desenvolvido boa parte dele, praticamente todo, mas eu acho que algumas coisas a gente passa meio que por cima, sabe? Assim, a gente desenvolveu a excentricidade, encontrou o A1, depois a gente encontrou o A2, jogamos nas equações e calculamos, então, o B de cada uma delas. Aqui a gente tinha até parado nesse ponto aqui, ó. Qual que era o B, então, da figura 2? Esse B era a raiz de 119, né? E aí, não sei se vocês lembram de tudo isso, mas a gente tinha chegado na conclusão que a gente não tinha uma raiz inteira aqui, ó. Qual que é a raiz de 119? Vou fazer aqui na calculadora, a raiz de 119... Vai dar uns 12, alguma coisa. Não, vai dar uns... Um pouquinho menor, 10,9. 10,9. É aproximadamente 10,9, tá? Vou até colocar aqui 10,91. 11 é 121. Isso aí, exatamente. Então é um pouquinho menor do que 11. Beleza, muito bem. Então tá. Agora sim. Tanto, André, que a gente tinha parado exatamente nesse ponto aqui. Com todas essas informações, a gente pode ler as alternativas. Então, quem está sem o material, eu gostaria que acompanhasse a leitura. Ele pergunta assim, ó, a cônica de excentricidade 0,8 é uma hipérbole? Se não colocar? Não, não é. Por quê? Porque a excentricidade de uma hipérbole é sempre maior do que 1. Essa é a resposta da primeira alternativa. Vou até fazer questão de compartilhar na tela, porque eu sei que alguns não têm o livro, não conseguiram pegar. Ele fala, a cônica de excentricidade 0,8 é uma hipérbole? Não. Quando vocês tiverem que resolver o exercício lá, gente, no caderno de vocês, né, coloca a justificativa das alternativas, porque isso é o que vai fazer vocês lembrarem do porquê que não é correta essa questão. A cônica de excentricidade 2,4 passa pelo ponto 5 e 0. Para a gente fazer isso aqui, ó, a gente precisa encontrar as equações dela. A gente precisa encontrar a equação dela. Então, eu gostaria que vocês tentassem encontrar a equação da hipérbole e da elipse e me falassem qual é a equação de cada uma delas, por favor. Vamos ver como é que vocês estão aí. Então, peraí. A 1 tá errado. A 1 está errada. A 1 é falsa. A número 2, vocês precisam encontrar a equação geral da elipse e da hipérbole. Tenta fazer, deixa eu ver como é que vocês estão aí nos estudos. Vamos ver se vocês vão conseguir desenvolver. Eu não sei nem para onde ir. Nem eu. Esse ponto é importante, que vocês vão ter que fazer sempre, gente, que vocês tiverem que fazer um exercício. Principalmente quem está com o material aí em mãos, né? Olha só. Primeiro ponto, eu olho para essa questão. Se elas têm foco espelhado, ou seja, se o foco de um é menos 12 e o foco da outra é 12, significa que o centro dela é 0, 0. Faz sentido? Faz. Se o centro dela é em 0, 0, significa que eu vou encontrar ou a equação do primeiro caso ou do segundo caso. Como assim? Ou ela é simétrica em relação ao eixo x, ou ela é simétrica em relação ao eixo y. Por quê? Porque o centro dela é na origem. Então, ou será x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, ou será, tá aqui, ou será x ao quadrado sobre b ao quadrado menos y ao quadrado sobre a ao quadrado.
igual. Olha só, Professor, o que eu tenho percebido, gente, vou até fazer uma observação com vocês. Eu tenho percebido que vocês não têm estudado matemática, nem um pouco. Faz sentido ou não? professor, Oi, eu vou ser sincero com o senhor. manda, Pedro. Eu acredito sinceramente, assim, de verdade, que matemática, tipo, você tem que entender para conseguir realizar. Você não Certo, precisa somente saber fazer. Mas no caso desse concordo. conteúdo, cada caso é algo completamente diferente, é algo completamente separado. E eu vejo que a gente passa de uma maneira que a gente não tá enraizando isso. Mesmo que a gente tenha que estudar e todo o resto, a gente tá em quarentena. Aqui é o momento do senhor pegar as rédeas e falar, tipo, a gente vai fazer tal coisa essa semana e a gente vai ter tempo de finalizar o conteúdo, só que a gente tem que finalizar de um jeito que a gente vai entender. Porque do jeito que tá passando aqui, eu posso estudar do jeito que eu tô estudando e pegar e chegar agora no seu exercício e saber resolver, mas se eu chegar no vestibular, eu não vou lembrar nada disso. Nada mesmo. Certo. Eu tô sendo sincero Primeira, com o senhor. primeira pergunta. Vocês fizeram um resumo desse capítulo? Ah, Que era Eu tá fiz nessa. da elipse, eu acho. Da Eu hipérbole eu fiz, só comecei. eu acho que já fiz até o 48. Já Não enviei ainda, praticamente. mas tá feito. Certo. O primeiro passo é fazer o resumo para a gente saber onde que a gente está, em qual ambiente a gente está situado. E aí, por exemplo, como eu não tenho cobrado incessantemente assim, esses resumos e tudo mais, meio que eu deixei automático para vocês enviarem lá no Google, de uma certa forma eu sinto que alguns não estão fazendo assim, ou estão fazendo como prolabore. Então, o que eu queria que vocês fizessem, né? Concordo com tudo que você disse, Pedro, mas também tem um outro lado, assim. Se vocês fizessem um resumo, lendo o resumo mesmo, assim, falando, não, eu vou organizar a ideia de forma que eu consiga me situar no problema. Então, quando eu estiver falando de hipérbole, eu tenho essa situação. São 4 situações que ele coloca aí no livro. Tá, como assim 4 situações? A minha ideia com vocês é que, com vocês fazendo o resumo, vocês consigam elaborar dúvidas. E aí, toda aula que a gente inicia, vocês não trazem as dúvidas. Vocês não têm dúvida nenhuma no conteúdo. Por quê? Porque, de uma certa forma, vocês não tentaram também, sabe? Então, eu concordo, Pedro, que a gente vai focar aí, melhorar esse aspecto de o que tem que ser feito, como tem que ser feito, mas a gente tem que ir parte por parte. Se eu chegar lá no vestibular, eu não vou lembrar de nada. Primeiro é fazer o resumo, resolver os exercícios de fixação, resolver os exercícios lá daquelas páginas de preto e branco. Beleza. Não consegui resolver, quais exercícios eu não consegui resolver, quais exercícios eu consegui resolver. Quando a gente chegar aí no final desse ano, a gente vai ter o resumo de toda a matemática relacionada à geometria e vocês já terão visto toda a matemática relacionada à álgebra. No terceiro ano, vai ser basicamente revisão disso. Só que quando vocês chegarem lá, vocês já terão visto toda a matemática, do básico ao ensino médio aí. E vocês terão a possibilidade de ter em mãos tudo que vocês já viram. Em vez de ter que estudar tudo de novo, vocês vão ser objetivos nos pontos em que vocês tiveram dificuldades. Vocês vão ter que estudar, Professor, ficar investindo muito tempo que vocês tiveram facilidade. Por exemplo, em hipérbole, só tem 4 possibilidades. Ou ela é no centro, simétrica em relação ao eixo x, ou ela é no centro, simétrica em relação ao eixo y, ou ela é fora do centro, simétrica a um eixo paralelo ao eixo x, ou ela é fora do centro, simétrica a um eixo paralelo dos eixos y. Mas isso aqui, eu já tinha falado para vocês há 3 semanas. Então, teoricamente, Pedro, era um ponto que você já tinha que ter anotado aí. Eu estou falando do Pedro porque foi o Pedro que trouxe a dúvida, que é muito boa, por sinal. Mas eu sei que a maioria, quando o Pedro fala, a Andressa fala, eu sei que ele representa aí a opinião de vocês, né? Então, querendo ou não, eles acabam pagando um pouco o preço de falar por vocês também, eu sei disso. Então, o que eu gostaria que a gente combinasse? Eu gostaria de combinar o seguinte. Primeiro, como é muito conteúdo, a gente tem que entender tudo, vamos fazer os resumos. Vamos estudar o material e aí vamos tentar resolver. Eu nem sei por onde começar. Não saber por onde começar é falso. Por quê? Porque só são 4 possibilidades de começar. Se só são 4 possibilidades, você sabe por onde começar, vai ser uma das 4.
Então, você tem que perguntar, professor, vai ser qual a possibilidade? Em vez de começar com uma frase negativa, a gente pode restringir um pouco mais isso. Em vez de falar, não faço a mínima ideia de onde começar, pega o material. Então, são 4 possibilidades, não são infinitas possibilidades. Então, você vai sair daquela coisa que está totalmente subjetiva para objetividade. Vai sair da subjetividade e vai chegar na objetividade. Qual que é quais são as possibilidades? 4. Quais são elas? Teoricamente, está no resumo de vocês. Essa é uma das principais funções do resumo. É dar um norte para vocês. Vocês saberem do que se trata, do que a gente está falando e por onde que a gente tem que começar. A parte mais difícil da matemática e da física é a gente saber por onde começar. Concordo plenamente. Então, por onde que a gente vai começar? A gente tem que entender quais são os 4 casos. Se a gente entender quais são os 4 casos, só de olhar para o enunciado, a gente já vai saber a equação geral dela, sabe? E o problema da matemática é que a gente se nega muito a aprender. A gente fala, não sei por onde começar, não faço ideia do que está falando, eu nem vou tentar fazer isso, porque eu não vou aprender mesmo, vai ficar por isso mesmo. Isso é muito negativo e é muito trabalhoso vencer essa barreira. Se a gente conseguir vencer essa barreira, garanto para vocês que a gente vai evoluir bem mais, assim, de forma bem mais tranquila, sabe? Vai ser mais fácil, as coisas vão ser mais leves, mas a gente vai ter que quebrar essa percepção de negatividade, tá? Eu sei que está todo mundo passando por um período difícil, né? Eles estão falando até na crise do século XXI, né? A gente teve algumas crises do século XX, estou falando na crise do século XXI, mas essa situação de se negar, sabe? Falar, não faço a mínima ideia de onde eu vou começar, não ajuda, sabe? A gente vai ter que superar isso aí. Então, vamos tentar fazer perguntas em vez de começar com um negativo, sabe? Não faço ideia. Não, peraí, deixa eu pegar aqui um material, eu fiz aqui o resumo realmente, deixa eu pegar aqui. São 4 casos. Professor, qual é o caso? Vamos entender então qual é um dos 4. Então, assim, é importante os outros também, vocês também falarem, gente. O Elvio fala de vez em quando, mas acaba que fica um pouco mais no Pedro e na Andressa. O Luan sempre tira dúvida aqui pelo chat. Mas é importante vocês falarem, Roberto, mas por onde eu começo? Né? Qual é a possibilidade? Quais os casos que eu tenho que adotar? Por que eu tenho que adotar esses casos? Vamos tentar vir de encontro para eu não ter que ficar com a impressão que eu estou correndo atrás de vocês. Não, vem de encontro que a gente vai conseguir superar isso aí, tá? Você tinha falado alguma coisa, Letícia? Repete, por favor. Não, tava só brincando, falando que eu também falo. Tava só brincando que o quê? Que eu também falo. Você também fala. Não, fala. Mas, querendo ou não, a gente ainda fala pouco, assim. Gostaria que a aula fosse mais falada, sabe? Querendo ou não, quando vocês ficam só escutando, fica mais cansativo, fica mais tedioso, e acaba que não absorve o que poderia ter absorvido, tá? Então, vamos lá. Pedro, você tinha começado uma pergunta quando eu estava falando. Qual que é a sua fala aí? Pode falar, por favor. Então, seguinte, cara. Eu tava com uma sugestão, na real. Mano. Caso o senhor queira aderir. Quando a gente chega e vai fazer um resumo desse conteúdo, por exemplo, a gente vai chegar aqui. Vai pegar aqui no início e vai ler o nome do conteúdo. Aí vamos supor hipérbole. Aí beleza, a gente vai pesquisar hipérbole, vai colocar, vai ler o conteúdo tranquilo. Mas se na hora a gente não entendeu alguma coisa, a gente tem uma aula sua para perguntar e às vezes a gente esquece. Se deixar para outra semana é pior ainda. Não tem como ficar lembrando disso o tempo todo com a quantidade de conteúdo que a gente tem em aula e coisa. Tipo, a gente tem um livro para ler até semana que vem. Pelo menos 2 duplas assim. Então, assim, é muita coisa que tá acontecendo de uma vez. E eu sei que você também tá cheio de coisa, todo mundo tá, entende? Não é só a gente. Mas entenda, por exemplo, eu vou citar aula de matemática, né, já que a gente tá falando. Tem o Moisés. O Moisés, ele também tem conteúdo para aplicar até o final do ano e é a mesma quantidade, porque os módulos são os mesmos, tipo, tanto para geometria quanto para álgebra é dividido igualmente. Então, assim, dá para entender que os conteúdos, mesmo os seus sendo mais extensos, eu imagino, porque agora a gente está estudando um conteúdo relativamente
tranquilo, assim, em questão de conteúdo grande e tal, mas a gente tem que entender o seguinte, da maneira com que a gente recebe o conteúdo dele, como dica mesmo de senhor, espero que não tô querendo ofender nem nada, ele tenta explicar pra gente de uma maneira assim, ele pega o conteúdo da semana, ele já tem os resumos prontos, eu não sei se foi ele que fez todos, enfim, e ele pega esse material didático e vai passando pra gente de tópico a tópico, assim, lentamente. E cada explicação dele, como se fosse esses 4 casos de hipérbole, por exemplo, hipérbole, eu não sei, são 4 casos que você tinha falado, ele ia dar um exemplo de cada um, de cada questão, e a gente ia fazer todo mundo junto. Tipo, não ia ter aquele negócio do uma pessoa respondendo. Todo mundo ia colocar no caderno, ele ia fazer, tipo, metade, deixar a gente fazer o resto, que a gente não conseguisse ele ir acompanhando, ajudando, escrevendo. E aí ele ia colocando na tela, que nem você tá fazendo mesmo. Só que, tipo, de cada caso mesmo. Aí o senhor pega e fala, não, então, eu quero que vocês façam um resumo. Só que a gente fica perdido. A gente tem um rumo. Só que a gente não tem certeza se a gente tá fazendo certo. A gente não tem certeza se a gente tá pegando coisa que é realmente o que vai cair na nossa prova, ou se é coisa de matemática avançada, ou se é coisa de faculdade, a gente não sabe. E aí, chegando aqui agora, a gente fica todo embaralhado, com um monte de coisa na cabeça. Tipo, eu consigo lembrar daqueles negócios dos sinais positivos e negativos, porque foi uma coisa que eu absorvi da aula passada. Eu consigo lembrar daqueles negócios de negativo ou positivo, porque eu lembro da sua aula que você falou que um vira contrário do outro e assim a gente identifica. Esse tipo de coisa eu lembro. Mas olhando para uma questão assim, eu não vou saber identificar. Eu sei o termo básico, eu peguei na minha revisão. Mas como que eu vou saber, entendeu? São coisas que a gente tem que analisar todo mundo junto. Igual agora que eu sei o que é uma excentricidade. Provavelmente está no meu resumo em algum lugar. Só que eu não absorvi direito. A gente não pressionou essa tecla, entende? Eu A acho gente, a gente falou várias vezes de excentricidade, Pedro, nas aulas Ah, anteriores. Faz um tempinho já que a gente vem falando de excentricidade. Mas eu entendi, é porque esse exercício ele foca bem em excentricidade, né? Assim, ele parte da excentricidade, isso é novidade. Os outros, eles fazem como? Eles começam lá na questão e eles finalizam na excentricidade, porque eles já te dão um A e um B. Entendo que, entendi, anotei aqui sobre a questão dos resumos prontos e tudo mais, tá? Legal. E até a questão de exemplos, eu também anotei aqui a sugestão, estou até finalizando aqui para escrever exemplos. Sobre a questão da matemática básica, se vai ser o que vai cair na prova ou matemática avançada, teoricamente, qualquer conteúdo que está no livro pode cair na prova e, ao mesmo tempo, tudo é matemática, não básica, mas é matemática do ensino médio. Não tem nada no material de vocês que é da matemática avançada, tá? Respondendo a questão aí. É tudo do conteúdo de vocês mesmo. E, às vezes, eu comento um pouco sobre onde que isso vai ser utilizado na matemática avançada, só para vocês verem uma aplicabilidade, mas nada de matemática básica tem que estar no resumo ou vai cair na prova, só para tranquilizar vocês aí. Sobre a questão da dinâmica em si, eu não tenho apego à dinâmica. A gente pode mudar a dinâmica até a gente conseguir encontrar um ponto. Então, quando vocês trazem essas sugestões aí, é muito bom para mim, sabe? Ajuda muito. Então, eu sou muito grato a isso, tá? A gente vai migrando, não tem nenhum problema. A questão que eu preciso de vocês, pelo menos para hoje, é a seguinte: se são 4 possibilidades. São 4 possibilidades. E ele começa dando para mim os focos, só com aquela informação dos focos lá no enunciado, eu já consigo saber quais são as possibilidades. Ah, como assim? Vou pegar e desenhar. Então, o que é o problema nosso, de uma forma geral? É quando a gente não sabe fazer o exercício, a gente se bloqueia até para começar a fazê-lo, né? A gente nem tenta. Ah, mas eu não sei terminar. Não, mas você sabe começar. Você sabe começar? Ah, não sei começar. Mas será mesmo que você não sabe começar? Porque, diante das coisas que você me falou, sobre o sinal negativo, sobre ter percebido que para onde que vai ficar a hipérbole, levando em consideração o sinal negativo, com essa informação aí, você já consegue começar a questão. Então, o que é quando eu indago vocês, como é que é isso aqui, como que deveria ser feito, como que a gente tem que começar, o que eu espero, né? Qual é a minha expectativa? Vocês tragam ideias, sugestões, sejam ativos, né? Ah, Roberto, eu acho que vai ser em X, tá? Por que você acha que vai ser em X? Por que você acha que vai ser em Y? Porque a gente está tentando quebrar uma barreira aqui da passividade, sabe? A gente não pode
só receber a informação. A gente tem que tentar chegar na informação, chegar no conteúdo, chegar no conhecimento. Essa é a minha expectativa. A gente se molda a isso, Pedro. Eu agradeço, anotei realmente aqui as ideias, tá? Mas para hoje, o que a gente precisa? A gente precisa enfrentar essa número 1 e essa número 4 aí, de hipérbole, hoje, e enfrentarmos aí a número 1 e a número 5 da parábola. Por quê? São questões que eu acredito que sejam relevantes, importantes e que vão ajudar vocês no entendimento do conteúdo. Essa número 1, a gente já tinha desenvolvido boa parte dela na aula passada. Boa parte. Gente, alguém quer falar mais alguma coisa? Antes de eu voltar para a questão? Não. 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 Vocês concordam? Discordam? Muito pelo contrário? Vocês deixa só o Pedro aí, sendo boi de piranha, sabe o que é boi de piranha, né? Deixa essas partes assim com o Pedro. Deixa as reivindicações para o Pedro? A gente só assina Só embaixo. assiste. Só assina embaixo, beleza. Isso é bom. É importante saber. Mas assim, agora eu fiquei curioso também. Vocês concordam com o que eu falei ou não? Eu tô sendo idiota aqui. Assina Que embaixo. você Não falou vou me Eu pronunciar. nem escutei. Não, Pedro, eles concordam. Eu já percebi alguns pontos que eles concordam. Outros eu realmente não sei se eles concordam, mas não está incoerente não, Pedro. Você não é idiota não, pode ficar tranquilo. Longe disso. Ó, a gente tinha parado na número 1, a gente já tinha lido a alternativa 1, tinha chegado na conclusão que ela está errada. Alguma dúvida sobre o porquê que ela está errada? Vocês anotaram? Como é que está aí no material de vocês? Na alternativa 1 da número 1, como é que está aí? Vocês anotaram, gente? Eu falei que não pode ser porque o da hipérbole é maior que 1. Sempre maior do que 1. Aí na 2 ele pergunta assim, ó, a cônica de excentricidade 2,4 passa pelo ponto 5 e 0? Para a gente saber disso, a gente tem que chegar na equação dela. Como que a gente chega na equação dessa questão? A gente vai ter que resgatar qual é o caso relacionado a ela. A gente tem que resgatar qual é o caso relacionado a ela. Como assim? Olha, a gente não encontrou, a gente não tem a informação de quanto que é o A de cada uma delas. A gente tem a informação que o A de uma delas era 15 e o A da outra era 5. Isso a gente fez na aula passada. Com essa informação de saber qual que é o A, qual que é o B e qual que é o F, a gente consegue encontrar a equação dela. Como que a gente encontra a equação de uma hipérbole, sendo que ela é simétrica em relação ao eixo x? Como que eu sei que ela é simétrica em relação ao eixo x? Vamos voltar aqui, ó. Lá no enunciado, ela fala pra gente. Os focos dela são em menos 12 e 12. Então, quando vocês forem desenhar essa hipérbole, vocês vão desenhar uma hipérbole que ela está no eixo x. Por quê? Porque os focos dela estão no eixo x. Ela não mudou a posição do y do foco. Olha lá, ó, o y do foco das duas é 0, 0. Então, qualquer ideia que eu quero que vocês anotem, a hipérbole está no eixo x, pois é onde acontece variação. Anota aí, gente. A hipérbole está no eixo x, pois é onde acontece variação dos valores. Ou seja, o y dos focos é 0. É em 0. Anotar isso na 2? Anota isso aí no resumo de vocês, né? No caderno de vocês. Pensei que você estava respondendo a 2. Eu estou respondendo. Só que aí eu preciso que vocês anotem no resumo para preencher o resumo de vocês. A gente vai usar essa informação do resumo para responder essa 2 aí. A cônica de excentricidade 2,4 passa pelo ponto 5 e 0. Para a gente fazer isso, a gente vai ter que desenvolver a equação. Vamos desenvolver a equação. Ó. Vai ficar assim, ó. X ao quadrado dividido por 5 ao quadrado menos... Aí, Pedro, ó, tô resolvendo do jeito que você pediu sobre o caso a caso. Sobre y ao quadrado dividido por 119. Aí eu vou fazer até uma observação aqui, ó, gente. Vou parar aí o vídeo para vocês verem aqui na folha, tá? Vocês estão vendo a folha aí? A resolução tá boa? Tá. Tá vendo? Uhum.
Então tá, ó. De onde eu tirei o 5 ao quadrado, a gente tinha encontrado o A. A gente tinha encontrado o A da hipérbole. O A da hipérbole era 5. E a gente acabou de encontrar o B, que é aquele que deu a raiz quadrada de 9, de 119. Raiz quadrada de 119 ao quadrado é 119. Isso tudo aqui fica igual a 1. Essa é a equação geral. Como que eu sei dela? Vai ser sempre assim. Como assim sempre assim? Ó, eu já sei que essa minha situação aí me dá a seguinte realidade. Como ela é simétrica em relação ao eixo x, o A vai aparecer no x. Eu tinha feito esse comentário com vocês, essa observação na aula passada, lá na primeira aula sobre conteúdo. Então, fica x ao quadrado sobre 5 ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado. B, a gente calculou agora, que é a raiz de 119. Isso tudo é igual a 1. Então, seguindo aqui, o que a gente tem? A gente tem o seguinte. A gente tem que, se x ao quadrado sobre 5 ao quadrado é igual a x ao quadrado sobre 25, e y ao quadrado sobre 119 eu mantenho, e tudo isso é igual a 1, para eu saber se essa cônica de excentricidade 2,4 passa ou não pelo ponto 5 e 0, eu tenho que substituir aqui o x por 5 e o y por 0 e ver se isso é verdadeiro. Simples assim. Se eu substituir o meu x por 5, quanto que fica isso aqui? 5 ao quadrado sobre 25 menos 0 ao quadrado sobre 119 é igual a 1. Isso aqui vai zerar, ó, porque eu tenho 0 sobre 119. E aqui vai ficar assim, ó, 25 sobre 25 é igual a 1. Isso aqui é verdadeiro? Sim ou não? Sim, professor, Sim. tá certo. Beleza, então aquela alternativa é verdadeira. A número 2 é correta. A alternativa 2 da número 1 é correta. Aí eu vou para a alternativa 4. As cônicas descritas possuem 4 pontos em comum? Como que eu faço isso? Eu desenho. O desenho de vocês até desenvolveram bem na aula passada. Vocês querem tentar desenhar aí agora? Vamos tentar desenhar? Vou fazer junto com vocês? Vou fazer junto com vocês aqui o desenho. Certo? Vocês vão me acompanhar aí? Eu vou desenhar aqui um plano cartesiano x e y e vou marcar os pontos que ele me deu. Como assim? Lá no enunciado ele falou assim, ó, o foco das duas é em menos 12, 0 e 12, 0. Então eu venho e marco. Menos 12 e 12. Esses aqui são os meus focos. Foco é descrito pela letra F. Então, se isso é meu foco da hipérbole, significa que eu tenho uma hipérbole que tem esse comportamento aqui, ó. Tudo bem? O foco dela tá Roberto, dessa aqui. mas depois aqui. você vai mandar foto dessa folha pra gente? Eu mando. Mas vocês estão me acompanhando aí, fazendo junto comigo, ou vocês estão só... Tá? Então, ó. Eu tô tenho... acompanhando vendo só, porque tem coisa que não dá pra enxergar. Tem coisa que não dá para enxergar? Pode professor? falar. O que não tá dando para enxergar? Tipo, os Não, se números você faz atrás. menorzinho. É. Esse menos 12 aqui, essa letra aqui, esse número aqui tá ruim para enxergar? Não, nessa questão tá Não, vendo as coisas, professor, mas na de tipo, trás ali que você fez agora. não é nem por conta só do tamanho, é tipo por conta da internet mesmo, saca? A internet A qualidade fica divide... ruim pra gente no Ficou celular. horrível. Uhum. Sim. Vou tentar colocar no 3G aqui para ver se melhora a qualidade um pouquinho, tá? Não, professor, Não, não é é a do senhor, é nossa. a nossa. Ah, entendi. É a nossa. Se o senhor tá conseguindo transmitir o problema Tipo, no do computador fica bom, receptor. só que como a gente É. tá no celular, fica ruim. Entendi. O problema do receptor. Aí, por isso, você manda foto depois, que a gente só acompanha aqui e copia depois. Tá, mas tenta fazer aí junto comigo. Ó, se eu Eu já tenho tô aqui... fazendo. Beleza, se eu tenho aqui uma hipérbole que tem esses focos aqui, eu tenho, então, uma elipse que vai passar por 4 pontos dessa hipérbole, ó. E aí, professor? Foi.
Com esse desenho e um pouquinho de engenharia, o senhor se tornaria o Niemeyer e teria feito a catedral. Você viu, cara? Igualzinho, mano. Olha só, gente, ó. Se eu tenho o foco dentro da elipse, só de desenhar eu já consigo enxergar essa alternativa aí, ó. Eu nem tenho que descobrir que pontos são esses. Ele só perguntou se toca em 4 pontos. Então, nesse caso, eu tenho ponto 1, ponto 2, ponto 3 e ponto 4. A alternativa é correta. Ele tem 4 pontos em comum. Não precisa de fazer mais nada. Só precisa encontrar, provar se a alternativa está correta ou não. A gente já provou aí, como elas têm focos comuns, elas têm que tocar em 4 pontos. Alguma dúvida no desenho ou na conclusão dos 4 pontos? Não. Tá bom. Depois ele fala assim, ó. X ao quadrado sobre 225 mais y ao quadrado sobre 81 igual a 1 é uma equação paracônica de excentricidade 0,8. A excentricidade de 0,8, gente, é a elipse, certo? Uai, professor. Oi. Eu entendi a sua conta até o final, mas como é que eu dou a resposta para a questão 2? A resposta para a questão 2, a cônica de excentricidade. Para esse negócio. Não, da questão 2, da alternativa 2 está aqui, ó. Essa continha aqui, ó. Ah, então é só falar que é verdade. Isso. Não, aí você faz essa continha aqui e prova que é verdade. Na número 3, como que você prova que é verdade? Você faz a figura. Na alternativa 3 aí, ó. Entendi. Aí, na verdade, desculpa, não é a alternativa 3. É a alternativa que ele coloca como número 4. Porque ele vai fazendo aí. 04. Ele vai fazendo 1, 2, 4, né? Então é a terceira, mas é a 4. Você faz a figura, pronto, provou que é verdadeiro. A 8, ele pergunta assim, ó. A 8. X ao quadrado sobre 225 mais y ao quadrado sobre 81 igual a 1. É a equação da elipse? Foi essa a pergunta dele quando ele perguntou se é uma equação paracônica de excentricidade 0,8. Como que a gente tem que fazer nesse caso? A gente tem que resgatar o A e o B da elipse. Vamos resgatar. A gente tinha feito essa continha. Ó, a gente tinha feito isso aqui lá na aula passada. A excentricidade 0,8 é o que a gente chama de figura 1. E a figura 1 tem o A1 igual a 15 e ela tem a elipse, tem o B igual a 9. Então, olha só, eu vou repetir aqui, ó. A igual a 15 e B igual a 9. Ó, portanto, é verdadeira. Por quê? Porque sobre o x está o a ao quadrado e sobre o y está o b ao quadrado. Como assim? A equação geral dessa elipse simétrica em relação ao eixo x, ela é essa aqui, ó. Sempre essa, quando ela for simétrica em relação ao eixo x e ela tiver origem, o centro dela for na origem, né? Ou seja, a origem representar o centro da elipse. Então, olha só, se eu pego 15 ao quadrado, eu tenho 225. E se eu pego 9 ao quadrado, eu tenho 31. Portanto, essa afirmação aqui, ó, essa equação, realmente descreve o comportamento da elipse. Então, tá certo. Como que a gente chega nisso? A gente tem que desenvolver lá atrás o A e o B da elipse. A gente tinha desenvolvido isso. Na aula passada, vocês têm aí material com vocês. O A deu 15 e o B deu 9. Como? Fazendo essas continhas aqui, ó. Essa aqui e essa aqui. Beleza? A alternativa 8 é verdadeira. Aí eu vou para 16, que é a última. A 16. Ela fala assim, ó. A cônica de excentricidade 0,8 passa pelo ponto 0 e 9. Gente, cônica de excentricidade 0,8 é a elipse. Então, a gente acabou de concluir qual que é a equação da elipse. A equação da elipse é essa aqui, ó. É a mesma, está lá na alternativa 8. Faz aí para mim, por favor, a verificação dessa questão aqui, ó. Verifica para mim se ela passa pelo ponto 0 e 9. Da mesma forma que a gente fez lá na alternativa 2, pegando a equação e substituindo. Faz aí, por favor. E me fala.
Tá certo. Tá certo. Porque 0 ao quadrado dividido por 225 mais 9 ao quadrado dividido por 81 tem que ser igual a 1. Ou seja, 81 dividido por 81 é igual a 1. Verdadeiro. Verdadeira, a alternativa 16 é verdadeira. Certo? Pois vou mandar essa folha aqui para vocês. Agora, a gente vai para aquilo que tinha separado também, que é a questão número 4, porque a 2 a gente já tinha feito. A número 4, ela traz o seguinte. Ela fala assim, ó. Gente, só para eu me situar aqui, quem está sem o material é a Ana Letícia e quem mais? Acho que é só eu. Para você, Ana? Você tinha tirado o Acho que print eu da e o tela? João. Você estava pelo celular ou pelo computador? Tirei. Tirou? Eu tô com 2 celulares. Entendi. Você consegue ler o enunciado junto comigo aí da número 4? Você tem ele aí com você? Consigo. Então tá. Você quer que dê pra você? Lê, por favor. Tá, peraí. 4. A equação da circunferência, que é tangente, acho que é 5 ou 3, da hipérbole 16x elevado a 3 menos 32x menos 19y, com um números em cima que não dá para ver, menos 128 igual a 0. É cujo centro coincide com o centro dessa mesma hipérbole é dado por... Aí tem as alternativas. Entendi. Parece que tem alguma interferência aí no material, porque alguns números que você leu aí, eles meio que deve ter sido alguma interferência aí, tá? Ele fala assim, ó, eu vou ler para você. A equação da circunferência, que é tangente à hipérbole, 16x ao quadrado menos 32x menos 9y ao quadrado menos 128 é igual a 0. E cujo centro coincide com o centro dessa mesma hipérbole é dada por... Ele fez aí uma pergunta direta para você dar uma resposta para uma alternativa. E, enfim, ele não tem... Alguns desses números que você falou aí, pode ter sido aí alguma interferência, tá? Ele não tem... enfim, pode ter sido as alternativas lá de cima e na hora de descer a imagem, ele pode ter sobreposto. O que ele me deu, então? Ele me deu a equação da hipérbole. A equação da hipérbole foi dada assim, gente, ó. A gente já tinha aprendido a manipular a equação. Como que eu faço? Eu preciso que os números que estão ao quadrado apareçam sozinhos, né? Então, eu coloco 16 em evidência, x ao quadrado menos 2x. Aí, depois eu coloco o menos 9 em evidência, para que o y apareça sozinho ao quadrado, lá dentro da raiz. E aí eu passo o 128 para o lado de lá. Lembra disso, gente? A gente já tinha desenvolvido algumas nesse sentido aí, certo? Se tiver alguma dúvida, pergunta, por favor. Quando a gente faz isso, a gente tem a seguinte informação, né? Olha só o que a gente pode fazer aqui. Para desenvolver esse quadrado, para que ele fique um quadrado perfeito, eu teria que ter aqui, ó, um número mais 1. Então, o que eu faço? Eu coloco ele, 16, x ao quadrado menos 2x mais 1. Eu sempre faço aí essa organização para que eu tenha um quadrado perfeito. Se eu colocar, eu vou repetir o que eu já tinha. Se eu coloquei aquele mais 1 do lado de lá, que vai multiplicar pelo 16, eu tenho que repetir ele do lado de cá, para eu não alterar o resultado. Então, tem que adicionar aqui, ó, mais 16. Como que... Oi? Não? Como que fica isso aqui, então? Eu reorganizo em 16 com x menos 1 ao quadrado menos 9y ao quadrado igual a 128 mais 16 é 144. Raiz de 12. 12 ao quadrado. Top, muito bem observado. Só que antes disso eu tenho que fazer o quê? Eu posso ter esse número aqui 144 ou eu preciso que esse número aqui seja um específico? Uai, acho que você pode...
Você pode deixar assim para desenvolver, né? Precisava ser um, eu acho, não é? Isso, muito bem. Ele precisa ser sempre um, sempre, sempre, sempre. Então, a gente vai acostumar com essa ideia e a gente vai dividir dos dois lados por 144. Se eu dividir tudo por 144, vai ficar esse lado de essa equação dividida por 144. Essa equação aqui, ó, eu não preciso colocar o parênteses porque só está o y ao quadrado mesmo, dividido por 144. Eu só coloquei para vocês criarem essa mentalidade de sempre fazer dessa forma, tá? Isso aqui é igual a 1. Eu posso até fazer assim, ó, para vocês acostumarem com a ideia. Sempre vai ficar o quadrado do lado de fora. Eu preciso chegar nessa ideia aqui. 16 com 144 é a mesma coisa que não ter nenhum número no numerador e lá embaixo eu ter o número 9. Por quê? Porque 144 dividido por 16 é 9. Ou seja, para eu não ter que colocar... Quando eu divido 16 por 144, é a mesma coisa que eu dividir o número 1 por 9. Quando eu vou dividir o número 9 por 144, é a mesma coisa de dividir o número que está lá em cima Verdade, 16. por 16. Muito bom. Isso tudo é igual a 1. Então, qual é a equação da hipérbole geral? É essa aqui. Então, se eu tenho a equação geral, agora eu consigo responder as perguntas dele. E ele me perguntou o seguinte. Ele me deu mais informações, né? Essa aqui é a equação geral, ó. A equação... A gente já pode definir... Nesse caso, o A é maior, não é? Show! Muito bem. O A, ele além de ser Então. o maior, ele é o que acompanha o número que está positivo. O x está positivo. Então, o A aqui, ó, na verdade, aqui é o 3, tá? Anota aí, por favor. Na elipse que o A é maior. Como assim? Aqui a gente está falando de hipérbole. A hipérbole... Eu perguntei se o A era maior, o senhor falou que era, ué. Não, na elipse sim. Mas nesse caso da hipérbole aqui, Pedro, é o que acompanha o número positivo, tá? Uhum. Coloca aí, por favor. O A, é porque assim, Pedro, o A na hipérbole pode ser o maior ou não, tá? Ele pode ser, mas o foco é o positivo aí. Então, nesse caso aí, o A vai ser o 3 e o B vai ser o 4. Pode ir? Raiz de 9 e raiz de 16. Aí eu tenho A igual a 3 e B igual a 4. Qual é a origem dele? Onde que é o centro dessa hipérbole aqui, ó? O centro dela é onde? Fala, por favor, alguém. Ué, algum dos dois é 0? Algum dos dois é 0. Esse aqui. E esse aqui... Então o centro é em... O centro vai ser em 0 e o eixo vai ser em x. Quase. Vai ser 1 e 0, porque ele tem que zerar as duas lá. Ó. Ele tem que zerar as duas equações. Para zerar essa, meu x tem que ser 1. Porque 1 menos 1 é 0. Por que tem que zerar as duas? Porque quando ele zera, ele não está nem de um lado e nem do outro. Ou seja, olha só. Se eu tiver nesse ponto aqui, ó, o x igual a 1 e o y igual a 0, esse meu resultado aqui vai ficar assim, ó. 0 menos 1, 0 ao quadrado, fica 0. Menos 0 ao quadrado sobre 16, vai ficar 0 igual a 1. Ou seja, esse ponto na hipérbole ele não existe. Ele está entre as duas parábolas, né? A hipérbole é definida por duas parábolas. E no ponto do centro, ele não está tocando nem uma curva e nem na outra. Ele está entre as duas. E para que ele esteja entre as duas, ele tem que zerar a equação tanto do x quanto do y. Porque se eu zero só uma delas, eu vou lá para outra coordenada. Por exemplo, se eu zerasse só o y aqui, ó, só o y, eu conseguiria encontrar um valor para o x. Que o 9 ia passar multiplicando, depois eu ia tirar a raiz, enfim, eu ia encontrar um valor de x. Então, eu tenho que zerar as duas simultaneamente para que eu não encontre um ponto que passe por uma ou pela outra. Eu preciso que ele esteja entre as duas. Para estar entre as duas, simetricamente, na mesma posição que eu tenho o eixo, que ela é simétrica, ela tem que zerar as duas. Sempre
a origem ou o centro da hipérbole, sempre o centro da hipérbole será em um ponto que zera as duas frações aí, tá? Sempre. Entendi. Vou anotar isso. Então, A é 3, B é 4. Centro é 1 e 0. Vamos lá, então. Qual que é a circunferência que ele falou? Com essas informações aqui, ó, eu desenho. Então, o que eu faço? Faço um plano cartesiano, x e y, e aí eu desenho. Se o centro dela é 1 e 0, x é igual a 1 e y é igual a 0. Eu estou aqui, ó. Esse é o centro da minha hipérbole, tudo bem? 1 e 0. Aí ele falou lá no enunciado, ele falou o seguinte: a equação da circunferência, que é tangente à hipérbole, o que é uma circunferência tangente à hipérbole? Significa que a circunferência Que toca está um ponto. entre as hipérboles e toca em apenas um ponto. Muito bom. Então, se eu faço aí uma circunferência, eu tenho que analisar agora se ela vai ser assim, se ela vai ser maior, passando para o lado negativo do eixo x. Então, eu não consigo saber qual é o raio dessa circunferência. Mas eu tenho algumas informações. Por exemplo, eu sei que o A é 3. Então, o meu vértice da hipérbole da direita vai ser 1 mais 3, porque A é a distância do centro ao vértice. Então, 1 menos 3, 1 mais 3, eu tenho 4. Eu não tenho hipérbole aqui. E 1 menos 3, eu tenho menos 2. Então, a minha outra hipérbole está aqui. Ó. Como que eu sei disso? Porque a distância desse ponto aqui, ó, que é o vértice, até esse ponto aqui, que é o centro, é sempre A. E A é 3. Então, menos 2 mais 3 é 1. Como a minha circunferência ela é tangente à hipérbole, então significa que a minha circunferência ela está aqui assim, ó, tocando na hipérbole dos dois lados. Essa é a figura que ele queria que você chegasse. Aí ele faz a pergunta, né? Ele quer a equação dessa circunferência. Como que é a equação de circunferência? Eu vou recorrer à equação da elipse e vou lembrar que o A é igual a B. Por quê? Porque circunferência é um caso particular de elipse. Lembram disso? Lembro. Eu tenho, então, a seguinte equação. Ó. Vou resgatar a equação da elipse. X ao quadrado sobre A ao quadrado mais Y ao quadrado sobre B ao quadrado é igual a 1. Só que nesse caso aqui, essa é da elipse. Qual que é o caso particular? O caso particular da elipse é quando A é igual a B. Quando isso acontece, eu tenho uma circunferência. A gente já tinha feito isso e eu vou escrever aqui de novo. Ó. Se A é igual a B, eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado, tem denominador comum A ao quadrado. Isso aqui, ó, gente, é a equação da circunferência. A gente já tinha visto isso. E esse A aqui é o raio da circunferência. Como que eu sei qual que é o raio da circunferência? Eu vou aqui, ó. O raio da circunferência é exatamente a letrinha A aqui, ó, que é a distância do centro ao vértice. 3. Porque a gente já tinha encontrado o A lá atrás, ó. Esse 3 aqui, ó, veio daqui, ó, que é o meu Azinho, tá aqui. Então, eu venho. Se eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado sobre A ao quadrado igual a 1, a gente vai organizar para encontrar, então, a equação geral dela. X ao quadrado mais y ao quadrado sobre 9 é igual a 1. Aí eu venho. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 9. Tem essa equação aí. Essa equação, ela me dá uma ideia de como seria, então, a minha circunferência. Aí o que eu faço? Como que eu vou me basear para encontrar isso aqui? Para eu encontrar essa equação, eu tenho que resgatar alguns princípios. Qual é o centro da circunferência?
Eu tô falando com o microfone desativado. O centro é o ponto 0 e 1, não é? Luan, agora que eu vi sua mensagem aqui, depois eu vou te passar o vídeo aí, tá, Luan? O centro é... Repete, por favor. 0 e 1, né? 1 e 0, certo? 1 e 0, isso. Professor, Oi. eu acho que eu perdi o link. O senhor me envia também os vídeos? Envio. O senhor fez vídeo separado de cada exercício, não foi? Eu fiz o vídeo geral da aula, né? E aí lá tem, assim, eu coloquei tudo no YouTube, completo. Mas a aula em si ou o vídeo explicando, tipo, geral? Na verdade, as duas coisas, né? É porque eu expliquei durante a aula, então eu coloquei a aula em si lá. Mas lá na aula tem a tela aparecendo a resolução, entendeu? Se, por exemplo, você for acelerando o vídeo, passando lá, você vai ir encontrando os pontos em que os exercícios foram resolvidos. Eu não cortei o vídeo, não, tá? Beleza. Se for até um ponto em que você conseguir fazer isso, enfim. Aqui, gente, ó, só para finalizar esse exercício, a gente começa a analisar a circunferência a partir do centro dela. Então, eu vou me basear naquela equação geral da elipse lá, se ela estivesse no centro, mas aí eu encontro essa equação aqui, ó. Eu vou reescrever ela aqui, porque eu acho que o Luan ele perdeu um pouco aí o fio da meada. Esse Bzinho que é igual ao A, então eu vou colocar assim, ó. Essa é a equação geral. Substituindo o que eu já tenho, vai ficar assim, ó. Quando a circunferência está fora da origem, eu tenho essa realidade aqui. Luan, depois me chama no WhatsApp aí que eu te envio, tá? Se eu desenvolver isso aqui, gente, vai ficar assim, ó. X ao quadrado menos 2x mais 1 mais y ao quadrado igual a 9. Se eu passo 9 para cá, fica x ao quadrado menos 2x mais y ao quadrado, 1 menos 9 menos 8 igual a 0. Essa equação aqui. Alternativa B, olha lá. Alternativa B fala x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 8 igual a 0. Marca a alternativa, que é a alternativa B. Deixa eu ver aqui que alguém mandou mensagem no chat. Ah, beleza, Luan. Que bom que pelo menos agora melhorou. Então, depois você me fala aí mais ou menos qual que é o trecho, tá? Que ficou ruim para você. Eu só vi sua mensagem depois. 9h59. Eu não lembro exatamente o que eu estava falando nas 9h59, mas me manda aí, tá? Então, olha só. Eu gostaria de resolver pelo menos mais uma com vocês hoje ainda, né? Então, eu tinha reservado aqui separado a número 1 e a número 5 da parábola. Deixa eu mostrar aqui para vocês a ideia. A número 1 e a número 5. Eu gosto muito da número 1 porque ele revisa tudo, então é mais uma chance da gente entender o que é hipérbole, parábola e elipse. Então vamos lá, gente. Mais uma chance. Agora eu vou resolver aqui com vocês a número 1 do capítulo de parábola, tá? Número 1 do capítulo de parábola, vamos lá. Vou pegar aqui assim, ó. Número 1. Ele fala lá. Observe as relações de cônicas e de equações reduzidas. Todo mundo está conseguindo acompanhar a número 1 aí da hipérbole, da parábola, gente? Tá. Aham. Então tá, esse aqui é da parábola. Ele é da página... Deixa eu ver qual é a página dele. 151. Vou colocar aqui, ó. Me ajuda aí. Esse eu acho que eu sei fazer. Essa você tentou fazer? Esse eu acho que eu sei fazer. Legal. Então me ajuda aí, então. Ele fala assim, ó. 1, hipérbole. 2, ele fala com parábola. Ele coloca lá nessa ordem. E 3, ele coloca elipse.
Aí do outro lado, ele cria lá uma outra opção, que coloca assim, ó, equação A, né? X ao quadrado igual a 2py. Equação B, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. E equação C, x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Aí ele pergunta, a correta associação entre a cônica e sua equação reduzida é... Letra A. Vamos entender, então, a equação 1. Ela é hipérbole. Qual que é a característica da hipérbole? O que tem que aparecer na hipérbole para que ela seja uma equação reduzida dela? Tudo tem que estar ao quadrado e o sinal do x tem que ser diferente do y. E tem que ser Perfeito. igual. Então, qual que é a Tem que ser igual. alternativa? Não Sim. pode ser É a a C. C, não pode ser essa, o y não está ao quadrado. Ele poderia até ter um sinal diferente do x, mas ele não está ao quadrado. Aqui está os dois ao quadrado, mas eles possuem o mesmo denominador, não pode, porque isso aqui não é uma hipérbole, por isso e pelo fato de que eu não tenho um sinal contrário aqui, ó, sinais opostos, muito bem lembrado. Então eu tenho aqui, ó, tudo ao quadrado com sinais diferentes. Então, a principal ideia aqui, o que mais vai ajudar a gente a identificar de imediato é esse sinal. Aparecer esse sinal aqui, você verifica se está tudo ao quadrado, só para confirmar. Mas na maioria das vezes que aparece nesse formato em que um está negativo e tudo é igual a 1, quase que de imediato você pode concluir que é uma hipérbole, porque a parábola ela não vem dessa forma, ela costuma vir desse formato aqui. Ó. Então, um C. A resposta é D. A resposta é D, Pedro, isso aí. Então, um C é a primeira associação. Segunda associação. Qual que é a equação que descreve a parábola? A parábola, ela tem que estar com um termo no primeiro grau e um no segundo. Que é esse aqui. Por que não poderia ser esse? Porque os dois estão ao quadrado. É exatamente isso. Um termo no primeiro e outro no segundo. Né? Então, y igual multiplicado por algum número igual a um x ao quadrado, ou x multiplicado por algum número igual a um y ao quadrado. Ou eu poderia ter até mais situações, mas eu não poderia ter os dois ao quadrado. Tem que ter só um deles ao quadrado. Então, 2a. E aí o que resta, né, automaticamente, é a 3b, mas a gente vai verificar. Olha só que legal. Mas isso aí não tá igualzinho no Teorema de Pitágoras? Eu coloquei elipse aqui, né, gente? Mas, na verdade, é circunferência alternativa. Circunferência. Elipse é um caso Mas particular de circunferência não deixa de ser uma elipse. Perfeito. Só que, sim. Só que aí os sinais eles têm que ser iguais, certo? Certo. E o A tem que ser igual ao B e os dois têm que estar ao quadrado. O sinal tem que Isso. ser positivo, nem é igual, é positivo. Sinais positivos. Só vamos tomar cuidado com um detalhe, Pedro, porque se tivesse tudo negativo, também daria certo, tá? Porque se tiver tudo negativo, eu posso multiplicar por menos 1, aí ficaria tudo positivo, entendeu? Ah, não, saquei. Então, se todos os sinais forem iguais, dá certo, entendeu? Pode ser tanto positivo quanto negativo. Eu consigo fazer essa manipulação algébrica aí. Muito bem. E que era a pergunta, Andressa? Isso aí tá igualzinho o Teorema de Pitágoras? Esse aqui está igual ao Teorema de Pitágoras. Ah, essa equação aqui que você fala, né? Essa equação aqui, ela é igual ao Teorema de Pitágoras. Por quê? Porque quando eu tenho uma circunferência de raio R, que é esse raio aqui, ó, eu uso a ideia do raio dele projetado aqui, ó, para desenhar esse triângulo, o triângulo do Teorema de Pitágoras. Então, esse triângulo aqui, ó, do Teorema de Pitágoras, ele está dentro desse... Ele está dentro dessa circunferência. Então, meu raio está aqui. Esse raiozinho aqui é o que pega toda essa medida, né? Aí eu tenho, então, desse lado aqui, eu vou colocar o raio só lá em cima. Aí eu tenho aqui um lado B, um lado A e um lado B, por exemplo. Aí eu faço R ao quadrado, que é hipotenusa ao quadrado, é igual a 1 ao quadrado mais B ao quadrado. Esse triângulo está dentro dessa circunferência, certo?
A Leandra Letícia falou alguma coisa? Já acabou a aula. Acabou de acabar. É 10h15. 10h15. Uhum. Mas tá tranquilo. A número 5, ela é mais tranquila. Depois tentam fazer. Ela tem uma aplicação prática aí nela, que é uma parábola dentro de uma antena parabólica. Pedro, depois me chama aí o Luan me chama no WhatsApp para verificar qual que é o ponto em que você perdeu, Luan. E Pedro, depois me chama no WhatsApp para a gente trocar uma ideia sobre as suas sugestões. Eu anotei elas aqui, mas queria explorar um pouco mais, tá? Beleza, beleza. Gente, faz para mim essa análise de qual é a ação que vocês querem desenvolver e repassa para a Andressa, por favor. Eu vou meio que deixar aberto entre vocês. A minha sugestão é a máscara, mas eu sei que depende muito de cada um aí. Pode ter feito outras coisas também. Não vou deixar restrito não, tá? Uhum. Até mais, pessoal. Tudo bom. Até, professor. Valeu. É.